Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos de volta. Segunda semana, União Estável, pós-graduação da Unisc. Aqui, conversando com vocês. Na primeira semana, falamos sobre diversos aspectos, em especial da União Fato, E agora, hoje, nós vamos entrar já em documentos. Vamos entrar na visibilidade de escritura e instrumento particular. Como funciona isso nas normas vigentes, ok? Então, só para relembrar que a união estável, fato, é aquela, claro, que acontece naturalmente, né? Não há nenhum documento que diga qual é a escolha deles, de regime de bens, de detalhes maiores. Ela acontece. E, normalmente, ela é regrada pela comunhão parcial de bens, que é o regime legal. Quando nós temos algum impedimento daqueles do 1523, que não são impedimentos, são causas suspensivas, né? Vai se aplicar, no 1641 e 1523, separação obrigatória de bens, para o casamento e para a união estável. Então, se eu não tenho documentos, eu tenho que enxergar que a união estável pode ser parcial ou separação obrigatória. E se eu não tenho documentos, eu tenho que enxergar que pode ser união estável ou pode ser namoro. Agora, quando eu tenho documentos, eu tenho um contrato feito pelas partes. E aí, a princípio, é uma prova muito forte que há uma união estável, porque há a vontade deles. Já teve decisões em São Paulo dizendo que a escritura de união estável não valeu, porque ela tinha uma finalidade de buscar um benefício previdenciário, a pessoa estava falecendo. Então, veja que, mesmo com a escritura, é possível derrubar essa manifestação de vontade escrita. Mas não é a regra. A regra é que, tendo um documento, facilita. E aí, os documentos de união estável, eu já vou dividi-los, então, em documentos públicos e particulares. A gente sabe, lá do direito, que o documento público é todo aquele documento que emana do Estado. E, dentre os documentos públicos, existe uma categoria que são as escrituras públicas. Né? O documento público pode ser um documento de prefeitura, uma certidão do Estado, mas dentre as categorias de documentos públicos, eu tenho um específico que é a escritura pública, que é feita por um tabelião de notas. Sempre para lembrar que os tabeliões surgem no Brasil, se você pegar lá nas ordenações filipinas, né, você vai ver, o pessoal não sabia escrever, o pessoal não sabia ler, o pessoal tinha dificuldade. Então, claro que surgem aquelas pessoas, né, que vêm de Portugal para cá, para exatamente documentar diversos atos que importavam para a sociedade, em especial a posse, porque as terras pertenciam à coroa portuguesa. Então, eles iam em lugares e havia algum título de posse, e eles documentavam a cessão dessa posse, eram pessoas que tinham todo um gabarito para escrever e para transformar isso numa vontade formal. E esses tabeliões de notas, depois nós tivemos também os tabeliões judiciais, que depois viraram escrivães, né? Agora acho que o cargo de escrivão está encerrando, né? Vai ser tudo escrevente, mas tabelião judicial, que é o escrivão, tabelião de notas, são da mesma origem. Eles vêm de um mesmo tronco que se fazia, o juiz dava a sentença e tinha um tabelião que emitia essas cartas de sentença. Como tabelião de notas, se você olhar lá no passado, eram pessoas que a comunidade respeitava e que procurava para fazer documentos. Né? Isso basta voltar até o direito romano. Diferente do notário, que tem uma outra origem. Hoje a gente chama tudo notário e tabelião. Notário, tabelião e escrivão, né? Tudo bem. Mas isso vem de um tronco, né? O tabelião de notas e o escrivão. E o notário tem um outro tronco, mas que no Brasil foi integrado a esse.
O notário não é um consultor, como é o tabelião de notas, assessor jurídico. Assim, tem uma outra fonte aí. Tá? Mas tudo bem, né? Se você lá nas ordenações filipinas acha isso que eu estou falando, se você interessar em buscar um pouco mais da origem. Mas eu posso fazer a escritura pública de união estável. Então, quando eu tenho lá união estável por documentos públicos, é feita pelo tabelião. Você não vai na prefeitura fazer um documento de união estável. Né? Fazer aonde? Fazer no notário. Vai pegar a vontade, né? Pega a vontade das partes e transforma isso num documento. Conversa, analisa. Tem duas formas de fazer essa escritura, na verdade. Tem uma forma que a gente segue um provimento especial do Conselho Nacional de Justiça, que é o provimento 37, e a outra, que não segue o provimento e que é mais livre, que é uma escritura de convivência. Então, veja, se eu for fazer a escritura de convivência, e essa é bem comum, a gente vai ao tabelionato e diz, eu quero só fazer um documento que eu estou convivendo com ela. Tá? O senhor é casado ou solteiro? Não, eu sou casado, separado de fato. Tudo bem, dá para fazer. Essa escritura não vai conseguir entrar em algum registro civil, porque o senhor é casado. O senhor está separado de fato, está declarando isso e ela está declarando também. Então, declaração de convivência, porque é separado de fato. Mas se eu for pro provimento 37 do Conselho Nacional de Justiça para fazer uma escritura pública de união estável, eu não posso estar separado de fato. Eu tenho que estar separado judicial ou extrajudicial, ou divorciado, ou solteiro ou viúvo. Já vou chegar nela. E a outra forma, além desse documento público, é o documento particular, que é o documento que não emana do Estado. Ele, instrumento que a gente faz em casa, no escritório, tanto faz. O fato deles assinarem e você reconhecer firma da assinatura não torna o documento público. Ele é um documento particular com firmas reconhecidas, assinaturas reconhecidas pelo tabelião. O documento segue particular. Esse documento particular tinha até previsão no Rio Grande do Sul do seu registro em títulos e documentos. Títulos e documentos é um dos cartórios de registro, né? Tem imóveis, tem pessoas jurídicas, tem protesto, tem notas, né? Tem registro de títulos e documentos. É um registro, a gente chama de subsidiário, né? Tem características próprias, mas também aceita outros documentos para fins de conservação e data. E na consolidação normativa, o Código dos Notários e Registradores do Rio Grande do Sul anterior, tinha previsão expressa para registrar isso. Mesmo casado, separado de fato, documento particular, como quisesse. Nesse novo Código de Normas que entrou em vigor em março, agora não tem. Tá? Mas eu posso levar um documento ao título dos documentos? Posso. E visa o quê? Dar uma publicidade a ele. É um cartório que recebe uma série de documentos e eu posso dar publicidade a esse documento ali, o particular. Porque se eu levar o particular para casa, eu e ela, a gente assina e guarda em casa na gaveta, não tem publicidade. Eu não estou dizendo que não vale. Valer, vale. Ele só não produz efeitos perante terceiros, porque não tem como alguém saber. Agora, entre eu e ela, produz efeitos, claro, produz efeitos. Se eu morrer, ela vai levar isso no fora. Dizer, olha aqui, ó, eu te mandei um estado com ele. Vai produzir efeitos interpartes, efeitos entre nós dois. Mas não efeitos perante, saiu do foco, né? Terceiros. Tá? Então, diferenciar isso aí. O documento para união estável que a gente vai fazer é um contrato de união estável, negócio jurídico, aonde a gente vai ou fazer público ou particular. Tá? E para dar efeitos perante terceiros, claro, ele tem que
está em algum registro público dando esse efeito a terceiros. Vale um instrumento particular? Vale. Só o terceiro não tem como saber. O terceiro não tem como saber. Isso eu vou ver lá na frente, quando um cara em união estável vende um imóvel. Teoricamente, a exemplo do casamento, ele precisa da anuência dela. Está lá no 1647 do Código Civil as anuências do casamento. Só está dispensado na separação total de bens. O resto, tudo tem que ter anuência. O STJ já disse isso. Tem enunciados disso. Ora, estou em união estável com ela e um documento particular, ou não tem documento, e eu vendo o imóvel sozinho. Um terceiro de boa-fé compra. Ele tinha como saber que estava em união estável? Não tem. Então, ele não vai ser prejudicado. Ah, ela vem lá, eu quero anular essa compra e venda porque eu tenho uma união estável e eu não dei a anuência. Sim, mas a sua união estável, ela não está registrada em nenhum lugar, ninguém tem como saber. Então, a STJ já disse, nesses casos não tem o que fazer. Porque não tem como terceiro de boa-fé. Isso fica claro no imóvel da praia. Eu moro na capital, tenho um apartamento na praia, 200 quilômetros. Coloco à venda o apartamento. E ela não assina. Como é que o cara lá que está comprando, quer dizer, até de outra cidade, nem é da praia também, tem como saber que eu estou não em união estável? Não tem como saber. Então, quando o documento é particular, fica difícil de achar esse rastro. Quando o documento é público, não, porque aí eu tenho, então, uma publicidade onde se presume que todo mundo sabe que eu estou em união estável. A exemplo do casamento. Tudo bem. No documento público agora, eu posso fazer dois tipos, como eu disse. A escritura de convivência, que a gente só declara que está convivendo. Declaramos que estamos convivendo juntos aí, né? E isso vale a partir da escritura, eu não tenho como dar efeitos para trás, né? Mas ele é um documento que prova uma convivência de união estável. Ele não tem muito regramento, esse documento. O pessoal faz assim de forma simples, é uma folhinha ali na escritura, pouco texto, né? Compareceram fulano de tal, e declararam que convivem, né? Com o intuito de formar família. Tá? Uma escritura simples, bem comum de circular, bem comum essa escritura. A segunda forma, que é a forma mais detalhada, então nós temos que pegar o provimento 37 do Conselho Nacional de Justiça. 37 do Conselho Nacional de Justiça. Eu peço que você baixe o provimento no site do CNJ, né? Se você colocar no Google já vai aparecer, porque ela tem umas características especiais. Para fazer a escritura pública mencionada no provimento 37, que o provimento 37 ele se refere à união estável que vai até o registro civil, onde a gente faz os casamentos. Então, lá no registro civil, eu vou registrar uma escritura pública de união estável, desde que ela tenha esses requisitos. E também vou registrar a sentença judicial de união estável. E registrando lá no registro civil, o que nós chamamos de livro E, que é um livro por comarca, né? Livro por comarca. Registrando ali, vai ser enviada uma comunicação para o cartório que eles nasceram, para que conste lá no nascimento deles, está em união estável. Veja como se assemelha ao casamento. Eu faço uma coisa mais solidificada aqui. Eu registro no livro E como quem registra um casamento, que é lá no livro B. Então, eu registro um casamento, eu registro uma união estável. Ou registro uma sentença de união estável, escritura ou sentença. E mando comunicação para os nascimentos, né? Então, por óbvio, para eu conseguir ter essa entrada no registro civil, eu tenho que ser solteiro, divorciado, separado judicial ou extrajudicial, não posso ser separado de fato, ou viúvo. Ou viúvo.
Essas são as minhas regras para eu poder chegar lá. E agora, aqui, eu posso escolher regime de bens. Escolher regime de bens. E o mais interessante na união estável é que essa escolha do regime de bens, ela não depende de um pacto antinupcial. Lembra que no casamento, quando eu vou casar e eu quero escolher um regime diverso do legal, eu tenho que fazer um pacto. Na união estável, seja nessa escritura pública, eu apenas digo, o nosso regime de bens é comunhão universal, ou é separação total. Inclusive, a jurisprudência entende que eu posso fazer isso no documento particular. Porém, não produz efeitos perante terceiros enquanto não tiver um registro público. Mas entre nós produz efeitos. A união estável não tem problema com documentos para escolher o regime de bens. Basta mencionar à vontade. Diferentemente, lá do casamento, se eu vou fazer habilitação de casamento e quero comunhão universal de bens, eu tenho que fazer um pacto antinupcial. A união estável, não. Nessa escritura, eu também preciso indicar, além do regime de bens, aonde eu nasci, o cartório, né? É o meu estado civil, tem que provar isso. E, apesar do provimento agora não falar, mas pode adicionar o sobrenome do outro. Pode adicionar. Isso está regrado em vários estados. O provimento em si ele não fala pode adicionar o sobrenome, ele ficou omisso. Mas os estados regraram essa parte quando trouxeram esse provimento do CNJ para as normas estaduais. E aí, aquela velha questão, pode retirar um sobrenome? E você vai encontrar aquele julgamento do STJ que vai dizer pode retirar desde que não afete a ancestralidade. O que isso quer dizer? Desde que não tire tudo e só adicione o do marido ou da esposa. É possível adicionar? Sim. É possível suprimir um sobrenome? Sim. Não é possível tirar tudo. Tá? Tem estados que entendem que, como o provimento não mencionou a questão do sobrenome, não seria correto alterar o nome por uma escritura pública de união estável. No Rio Grande do Sul, onde nós estamos gravando essas aulas, já tem norma específica no novo Código de Normas, dizendo que pode adicionar. No outro também tinha. Tá? Então é possível alterar sobrenome. Nesse registro que eu vou fazer, esse registro que eu vou fazer da união estável, ele vai ser um centro de informações para outros atos. Por exemplo, se eu sofrer um acidente, sofrer uma certa interdição, né? Hoje está mais difícil a interdição, mas sofrer uma interdição, ela vai ser averbada ali. Se a minha companheira morrer, vai ser anotado ali, faleceu. Se nós encerrarmos essa união estável, dissolvermos ela, vai ser levada lá essa informação para constar que agora acabou. Se a gente casar, nós temos união estável, se a gente casar, a gente vai levar lá a informação que casou. Então ela passa o registro, no registro civil, a ser uma central de informações. Daí a importância de levar essa união estável ali. E aí ela se torna a máxima publicidade, né? Porque todo mundo fica sabendo disso. E, logicamente, se todo mundo fica sabendo disso, está no nosso registro de nascimento. Se for vender um imóvel, se for comprar um imóvel, essa informação vai sempre constar. É muito mais seguro. Mas as pessoas não querem casar, mas querem regularizar. É uma forma. O que eu não posso fazer, claro, é atribuir um regime de bens retroativo. Ah, nós estamos há 10 anos juntos e hoje resolvemos fazer a escritura. Mas a gente quer a comunhão universal de bens. Hoje. Isso já estava antes, né? O universal até vai ter retroagir, né? Porque ele vai pegar os bens de herança, os bens particulares. Mas não é separação total de bens. Vai retroagir? Não, aí não. Por quê? Não tem como eu ir para trás, porque atrás era parcial.
O atraso era parcial. A parcial era o fato. Agora, eu vou ter uma separação total. Então, ela vai ser uma central de informações, um registro que vai gerar isso. Sai uma certidão desse registro. Que nem essa é a certidão de casamento, sai uma certidão desse registro. E nessa certidão vai constar uma observação, né? Tem que ser destacada, claro. Esse registro não produz efeitos de conversão de união estável em casamento. Já vai deixar isso claro. Porque senão a pessoa acha que casou. Né? Agora estou casado, está aqui. Né? Não, o senhor apenas registrou a união estável. Né? O senhor quer, o senhor pode casar ou pode converter ela em união estável. Mas isso em si não é uma conversão e não é um casamento. Isso é importante deixar claro. É mais ou menos quando a gente faz a escritura, aquela a ata notarial de posse para uso capião. O cara recebe a ata da posse. Ah, tem a escritura agora. Tem a escritura da posse. Né? A ata da posse. Tem que fazer todo o procedimento para chegar até a propriedade, que são coisas distintas. Não estou dizendo que casamento é propriedade, união estável é posse. Mas sempre lembrando que a Constituição diz: a união estável é uma entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Né? Por falar em facilitar a conversão em casamento, esse é um ponto importante. Alguns estados exigem que seja conversão judicial e alguns estados extrajudicial. O Rio Grande do Sul exigia judicial, agora é permitido a extrajudicial. Claro que tem que habilitar os noivos, né? Não existe casamento sem habilitação. Então, você vai fazer, como não compatível, casamento não compatível tem que habilitar igual. Você vai fazer a habilitação. O importante é que, normalmente, o pessoal chega no balcão e diz, ó, queremos converter, nós estamos juntos aí há muito tempo, e converter isso aí em casamento. Tá bom. Converter em casamento. Qual é o regime de separação? O senhor tinha um documento já que estava em separação? Não, não tinha nada. Não tem como retroagir. A conversão vai ser pelo mesmo regime. Não tem como eu retroagir, porque eu só estou convertendo. Ela já vem e eu estou convertendo. É diferente de casar. Estou convertendo ela aqui. É extrajudicial. Mas, na consolidação nova fala isso, não tem como dar a data para trás. Não consegue. Eu estou convertendo, mas é a partir de agora. Eu não consigo dizer desde quando está em união estável, a não ser que tenha uma sentença que diga que eles estavam em união estável. É uma coisa difícil também, fazer uma sentença de união estável. Você faz isso quando morre ou está dissolvendo. Né? Mas a consolidação prevê isso. Então, eu não consigo antecipar. Eu acho que se tivesse a união estável já registrada no livro E e fosse converter, ficaria fácil de dar a data inicial, por óbvio. Né? Mas aí o que o Código de Normas fala é o seguinte: você pede ao juiz para retroagir a data do seu interesse. Provando isso para ele, ele vai liberar. Muito provável, né? Nós chamamos a escritura pública de união estável, separação total de bens, já registrada no livro E, agora a gente quer converter. Tudo bem, tá feita toda a cadeia, toda a historinha, tá tranquilo, não me parece mais problemático. Eu vejo, às vezes, o pessoal entra em união estável, naquele teste, né? Test drive, né? E aí compra patrimônio, coisa, passa um tempo e, curiosamente, eles vêm casar. Fizeram um fato e vêm casar. E aí, no casamento, separação total de bens. Sei lá se o cara, de repente, é o provedor do patrimônio e não quer misturar agora com ela, está protegendo o patrimônio. Veja, isso não quer dizer que no momento que eles acabarem esse casamento, vai ser tudo para trás separação. Né? A partir daquele dia, é separação, casaram. Mas antes vocês já estavam juntos? Sim, estavam 8 anos juntos. Ali é parcial. Por óbvio. Qualquer juiz vai enxergar isso. Por quê? Porque esse casamento posterior, para dar uma separação total,
pode ter 1000 finalidades, né? Durante a união estável, um joga o patrimônio para o outro e casa em separação depois. Aí vem os credores, nós estamos em separação. Mas antes estavam numa parcial, né? Então tem uma decisão do STJ até que fala que para converter da parcial para separação tem que fazer uma partilha de bens. Que me parece racional. Então é possível pedir ao juiz essa conversão. E essa conversão ela é registrada no livro B auxiliar, só para constar na maioria dos estados, né? Não é no B em si. Não é no B em si. Então, fechando essa primeira aula de documentação, eu tenho como fazer documentos públicos e particulares. O particular eu vou levar para casa. O particular, se eu quiser dar publicidade para ele, eu devo levar a um cartório de títulos e documentos. Não tem previsão expressa na norma. Pode registrar em títulos e documentos um documento particular de união estável. Mas existe a possibilidade, está lá no 129 da 6015, se eu não me engano, do registro para fins de conservação. Então, o 129 é o próximo. Fins de conservação. Publicidade e conservação. Eu entendo que é possível. Alguns cartórios também trabalham nessa linha. É uma forma de você dar publicidade ao seu documento. Mas posso fazer um documento para nós termos entre nós? Pode, não há problema algum. Devo reconhecer firma? Melhor. Melhor. Ainda mais quando a união estável tem um casamento anterior com filhos. Depois você falece, daí ela vai lá no juiz, olha, eu estava em união estável, o filho, não, papai não assinou isso aí, não. A assinatura nem é a dele. Fazer um exame disso aí, perícia. Então, reconhecer firma é sempre uma segurança. Pelo trabalho que dá a perícia, é barato reconhecer firma. Documento particular, arquivo em casa, ou, que vale entre as partes, leva para o registro de títulos e documentos, que vai dar efeitos perante terceiros. Escritura pública, eu faço a de convivência, declara que estão convivendo juntos, tanto no particular como nessa de convivência, tu pode ser casado, separado de fato, tudo bem, veja o Código Civil permite o separado de fato entrar em união estável, tudo bem. A gente sabe que isso é embolado, né? É muito embolado, né? Porque o cara está casado, está separado de fato, está em união estável com essa, daqui a pouco está também com outra. É uma relação que fica difícil depois. O cara morre e tinha 2 uniões estáveis, né? Uma em cada lugar, cada uma com seu instrumento particular em casa, bonitinho, e estava casado, separado de fato de uma outra. E adquiriu imóveis nesse período, né? Olha o quanto é polêmico o negócio, né? Ok. Então, instrumento particular, ok, ou escritura de convivência, que não tem maiores dados. Mas dá uma segurança maior porque é escritura pública. Ela não quer dizer que vai dar uma publicidade a todos, apesar do nome ser escritura pública. Ela só quer dizer escritura pública foi feita pelo Estado. Mas a publicidade que você espera é aquela da escritura do provimento 37, que essa vai para o registro civil no livro E. E vai anotada nos livros de nascimento, e aí ela cria uma publicidade. Erga omnes contra todos. Essa é interessante. Tá? Vai ter um bloco que eu vou falar da dissolução, vou falar das anuências, você vai ver o quanto isso vai influenciar ali. Nesse momento, nessa parte aqui da aula, eu queria deixar claro isso. Documento público, particular. Particular em casa ou títulos documentos. Público, convivência, que não dá a publicidade que eu espero, mas eu até posso levar títulos documentos, e escritura pública registrada no livro E. Ok? Fechamos aqui. Mais um bloco. Eu volto logo, logo para a gente conversar mais aí. Acesse nosso site, nossa sala de aula, mandem as mensagens, estamos à disposição de vocês. Um abraço e até daqui a pouquinho.